Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez damos glórias ao Pai por podermos estar juntos com vocês, darmos sequência a esse estudo. Queremos que são muitos os tesouros, as ferramentas que o Pai tem nos entregado e que possamos entender que não é algo que nós podemos viver ou praticar de nós mesmos, mas se trata de questões espirituais, coisas que temos que aprender com o Espírito, para que possamos nos alinhar, desfrutar da plenitude do nosso ser, da comunhão com as pessoas, da comunhão com o nosso Pai. Sempre lembrando que somos um ser trino, espírito, alma e corpo. Então, o espírito ele é colocado. A palavra vai dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito ele está pronto para se conectar a Deus e obedecer e se sujeitar ao Espírito Santo. Mas a nossa alma que vai codificar isso que vem do Espírito. A nossa alma que vai receber todas as informações do nosso corpo. É onde realmente somos atacados pelos traumas, pelas emoções. E uma vez que nos conectamos ao Espírito, a nossa alma então começa a ser ministrada, ensinada, pois o Espírito está pronto para ensinar. E a alma se sujeitando ao Espírito, que está conectado à vida, à fonte que é Cristo, podemos então ter o nosso ser completamente curado. Estamos entendendo que a questão da droga, do álcool, da adicção, tem a ver com a busca do homem de sair de uma situação de angústia, uma emoção de angústia para o prazer. E por não termos ferramentas, porque muitas vezes aonde nós crescemos, a nossa casa, a nossa sociedade, aqueles que nos cercam, mais próximos, não nos entregaram essas ferramentas. Não que sejam culpados de alguma coisa, não é isso, mas é porque realmente não aprenderam, não tem. E a consequência precisa então agora ser combatida, que haja disposição em cada um de nós. Independente da situação que somos, se somos aqueles que estão usando, se somos os pais, parentes, o ente querido daquele que usa, todos nós temos que entrar no processo de aprender as coisas espirituais com o Espírito Santo. Então, eu convido você, vamos fazer uma oração. Fecha seus olhos, abre o seu coração, respira fundo. Aquieta a tua alma, aquieta a mente, aquieta o coração. Toda voz que se levanta contra o conhecimento de Deus se cale agora. Toda angústia, toda ansiedade, toda voz de medo, toda voz crítica, se cale diante da verdade que é Cristo, diante da luz do Espírito. Nos colocamos aí, Pai, diante do Senhor. Abrimos nosso coração para que o Senhor possa escrever nele o teu desejo, a tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, tomamos o governo desse lugar onde estamos, que seja uma atmosfera de revelação, de paz, de gozo, de alegria, como é, Senhor, o reino de Deus. Possamos aprender do Senhor, tomar do seu conselho, sermos ministrados desde um lugar onde não há medo, pois em Ti já não há medo, em Ti não há angústia, em Ti não há ansiedade, em Ti há paz, gozo e alegria do Espírito. E aí podemos estar, Pai. Aí podemos estar em Cristo Jesus.
que é a nossa realidade. Pai, nos ministra hoje. Declaramos a liberdade sobre cada um das mentiras, das acusações, das deformações que as trevas colocaram durante toda a sua vida. Mas a tua palavra vem para romper e nos fazer ver. Então, Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos. Precisamos do teu conselho, da tua sabedoria. Ilumina-nos, Senhor, com a tua plenitude, com aquilo que o Senhor é. Te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, estamos na reta final, faltam algumas ministrações ainda, não sei se mais uma ou duas, mas que nós possamos avançar. Um chá quente para garganta. O nosso tema de hoje está aí na tela, você já está vendo. Nós vamos falar sobre o medo. É um tema extenso, não pretendemos esgotar esse tema, mas apenas apontar para aquilo que o Pai tem nos ensinado e o caminho que Ele tem nos mostrado para lidar com isso. Então todos nós, temos que aprender a lidar com o medo, não é? Então ele é o nosso inimigo a ser vencido. Eu quero que você acompanhe aí o que está dando para ler. Eu sei que é bastante informação, mas vamos em paz, vamos lendo, vamos fazendo observações, sem pressa. O importante é que realmente isso entre em você de uma forma mais completa, uma forma mais elaborada, num desenho possível, tá bom? Então vamos falar sobre esse tema que todos nós precisamos ter o desenho do reino de Deus para que possamos avançar e sermos livres, não é? O medo. Quando eu sinto medo? Frente a uma ameaça ou um perigo? Esse é o momento que eu vou sentir medo. Frente a uma ameaça ou um perigo. Um exemplo. Eu fico de frente com um leão, todos vão ter medo. Sentimos esse medo porque dentro de nós, diante de uma ameaça física, nosso organismo é inundado por uma substância endócrina chamada adrenalina. Então, vamos supor que você está lá na sua casa, né? Na sua casa, e alguém bate a porta e você vai ver, você vai atender, e a hora que você abre a porta, tá lá um leão enorme, uau, né? Um leão, e você então, diante desse perigo iminente, você vai se preparar, ou para lutar, se você for uma pessoa bem corajosa, ou para fugir, se você tiver um pouquinho de juízo. Porque diante de uma situação dessa, né, a gente corre. Mas é para ilustrar o que acontece com o medo. Então, se diante de um perigo iminente, nosso corpo ele vai se preparar para lutar ou para correr. Então, quando percebemos esse perigo, essa situação iminente, né, de perigo, o nosso corpo ele vai se preparar. Como? Uma descarga de adrenalina. Então, a adrenalina ela vai irrigar todo o meu corpo, vai fazer com que toda a minha parte muscular, os músculos sejam inundados por essa substância e o sangue possa circular, preparando o meu corpo para correr, para lutar. Minha pupila vai dilatar, eu vou ser preparado então para a luta, né? Minha respiração vai ser mais ofegante, vai puxar mais oxigênio para circulação do sangue, para que haja explosão, para que eu possa ou correr ou lutar. E esse medo
e vamos trazer para a nossa realidade, que hoje aqui na cidade, pelo menos aqui onde nós estamos, não tem leão solto por aí, não é? Então, o que seria, vamos exemplificar, o que seria essa ameaça hoje? Muitas vezes, quando quem já recebemos uma visita do carteiro, uma visita de um telefonema, de um banco, né? Fala assim, olha, o seu cartão de crédito ele estourou. Olha, a sua conta de energia ela excedeu. E naquele momento que você recebe essa notícia, ela é o seu leão. Ela é a nossa realidade de hoje, aquilo que causa em nós essa sensação de perigo iminente. Só que, um exemplo, você do dia que você recebeu essa notícia até o dia de você pagar a fatura, existe um intervalo aí de 15 a 20 dias, por exemplo. Dentro de você, essa tensão ela vai permanecer. Desde o momento que eu recebi a notícia e o pensamento veio, não vou conseguir pagar, excedeu meu orçamento, não vai dar, não vou conseguir, preciso ver o que eu vou fazer. O meu sistema de crença falando, né? Olha só então meu sistema de crença, a dúvida, o medo, a ansiedade. E eu vou sentindo isso por uma semana, 2 semanas, 3 semanas. E nesse período, tudo o que acontece comigo vai ter uma valorização amplificada das minhas emoções. Um exemplo. O seu cachorro late diferente e você já quer bater no cachorro. Você não tem paciência para lidar com o cachorro, você quer chutar o cachorro. A sua mulher, ela fala, olha bem, está precisando de tal coisa, está faltando isso ou aquilo. Já vem um sentimento que já está, eu estou preparado para lutar ou para correr, porque aquela descarga de adrenalina, devido à notícia que eu recebi, está ainda operando em mim. Então eu vou e dou uma resposta mais ríspida, magoo a minha esposa. Meu filho vai vir e vai querer brincar comigo. Aí eu falo, não quero, estou sem paciência, se afasta. Então, durante todo esse tempo, o meu estado emocional ele está alterado. Está alterado. E chega então o dia de pagar a conta. Então eu consegui o dinheiro porque eu me preocupei com isso, eu corri atrás, eu dei um jeito, não é? E consegui pagar a conta. E a hora que eu pago a conta, ufa, que alívio. A adrenalina cai, eu relaxo, né? Porque eu consegui vencer o meu leão. E aí o que acontece? Eu olho para trás e vou querer fazer um agrado do meu cachorro. E o meu cachorro então me morde. Uau! Por quê? Porque eu estava com meu estado emocional alterado, eu estava maltratando meu cachorro. Agora que eu melhorei, eu quero ter o afago, fazer o afago, e ele já não quer. Eu vou ter que voltar, investir para que eu possa me aproximar novamente dele, não é? A mesma coisa com a minha esposa. Chegou bem, como que você tá? Eu quero dar beijinho, eu quero fazer um carinho. Opa, peraí. Até agora você estava me maltratando? Ou seja, vou investir tempo, energia também para reconquistar, para amenizar, pôr as coisas em ordem. Vou me aproximar do meu filho e meu filho vai falar assim, agora eu não tenho tempo. Por quê? Até agora o senhor não tinha tempo, não tinha paciência comigo, agora eu já arrumei outra pessoa para me ajudar. Ou seja, ao mesmo tempo que o medo está operando em mim, eu sem perceber, ele está operando em todas as áreas da minha vida. O medo ele nunca vai se estabelecer em apenas um ponto. Ele entra por um ponto, mas ele cria uma ramificação e acaba operando em todas as áreas, vai afetar todas as áreas da minha vida. Consciente ou inconscientemente,
ele vai começar a governar a minha vida. Por quê? Porque as minhas ações, as minhas decisões, as minhas escolhas vão estar pautadas no medo. Por quê? Porque ele muda meu estado de ânimo, coloca uma lente em mim, uma lente de medo, e eu vou passar a minha vida toda, às vezes, um exemplo do ciclo, né, de receber o comunicado até pagar a conta ou a fatura do cartão, 15 dias, 20 dias. Agora eu pergunto para você, quantos cartões você tem? Quantas faturas? Quantas contas? Aí você vai falar assim, poxa, então eu vou ter coisa para resolver todos os dias, todos os meses, todo o ano todo fazer esse processo. Exatamente, aí é aquilo que nós chamamos de estresse. Esse estresse emocional que vai gerar angústia, que vai gerar, em alguns casos, uma depressão. Por quê? Porque a descarga de adrenalina, o sistema emocional está sobrecarregado. Então o medo, ele vai prejudicar você fisicamente, fisiologicamente, a sua saúde, e também emocionalmente, e também em tudo que você for fazer. Então existem pessoas, e quando nós aprendemos isso para mim foi um choque muito grande, que a tarefa que nos foi dada, né, a ação que nos foi dada, era perguntar para o Senhor o que estava modelando a nossa forma de agir, de escolher, de viver. Então percebemos que praticamente todas as coisas da nossa vida, todas as escolhas, passa aí por amizades, passa aí por relacionamentos, passa aí por escolhas de profissão, passa aí por relações interpessoais, tudo isso moldado por uma lente de medo. Escolher algo, agir em função de algo que o medo me permitiu agir. O medo, eu queria até fazer de uma outra forma, mas para minha segurança, porque eu tenho medo, porque aqui é perigoso, eu escolho algo que, de acordo com a minha lente, é mais seguro. Então eu posso viver uma vida toda sendo escravo do medo. Uau! Que interessante que é isso. Eu posso viver uma vida inteira fazendo escolhas, achando que sou eu, buscando uma felicidade, buscando ser completo, mas pautado pelo medo. Na verdade, uma busca por segurança, uma falsa segurança. Na verdade, crendo que sou livre, mas na verdade sou escravo. Uau! Mas eu sou livre. Vamos lá, vamos ser sinceros, vamos ser transparentes, vamos perguntar para nós mesmos e olhar para tudo que está ao nosso redor. Por que eu estou agindo como eu estou agindo? Por que eu estou escolhendo como eu estou escolhendo? Por que eu estou hoje como estou? Existe uma palavra, olha só que palavra, no livro de Hebreus, capítulo 2, vai dizer assim, ó. Portanto, verso 14, se você está com o seu caderninho de anotação aí, a sua Bíblia, Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, está falando de Cristo, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Olha só, verso 15. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, por trás do medo, o que está? O medo da morte. Toda atitude, escolha, projetos estão pautados em me defender da morte.
o medo da morte, a palavra vai dizer. E essa morte, a palavra vai dizer o seguinte: quando nós olhamos para a Bíblia e vemos a palavra morte, ela vai falar de separação. Separação. Uma pessoa que vive separada de Deus, tá? Sempre vai ser uma pessoa morta, é uma pessoa separada de Deus. E essa separação, olha para Adão, quando ele peca, né? Ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal e se vê nu. Ele olha para si mesmo, ele se vê nu. E o que ele faz? Ele se esconde. Ele se esconde. Ele se sente separado. Ele começa a ter escolhas estranhas. Ele mesmo já não governa mais as suas escolhas, porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso tirou dele o quê? As faculdades de olhar como Deus olhava, perceber como Deus percebia. Aquela atmosfera do Jardim do Éden, preparada para o homem viver plenamente, sem medo, já não estava mais nele. E ele então começa a se esconder, fugir do medo do quê? Se viu separado, envergonhado. Então, esse instinto, o medo, esse sentimento, o medo, ele entrou no homem aí. E ele habita o nosso corpo do pecado. E se nós não morrermos, olha o que Cristo diz, ele morreu, Jesus morreu, derrotou aquele que tinha o poder da morte, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pela morte, pelo medo da morte. Então, Jesus ele traz o que para nós? Liberdade. E o que essa liberdade traz? Traz identidade. E uma vez que eu sei quem eu sou, eu já não tenho mais medo da morte. Por quê? Já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, todas as minhas ações, escolhas, já não estão pautadas no medo e na morte, mas estão pautadas na comunhão e na vida em Cristo Jesus. Por isso, ele diz o seguinte: olha, aquele que perder a sua vida, a ganhará. Mas aquele que ganhar a sua vida, esse a perderá. Por quê? Porque enquanto eu estiver tentando viver por mim mesmo, olha aí o homem espiritual, olha a importância de eu entender que eu sou espírito, alma e corpo. Enquanto eu estiver vivendo como separado do espírito, tudo, a minha alma e o meu corpo, a minha psique, minha alma e meu corpo, sem o governo do espírito, vai viver em função do medo. E Cristo veio para nos libertar. Ele venceu e nos libertou, nos tirou dessa condição de escravidão pelo medo. É tremendo eu entender isso. Então, olha como que nós não podemos, né? Se você viver pautados e direcionados pelo medo. Não é o desenho de Deus para o homem. E Cristo já nos libertou. Por isso que ele diz: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque eu já não vivo mais conforme aquilo que eu penso, o que eu sinto. Eu vivo em função daquilo que o Espírito opera em mim. E eu sou livre. Eu sou livre. Por quê? Qual a finalidade dessa opressão, desse governo pelo medo? Me angustiar, me angustiar, me angustiar e me levar a uma prisão. Que prisão? A separação. A prisão, o álcool, a droga, a prostituição. Tudo isso que a gente já viu que é consequência do quê? De um desgoverno sobre os meus desejos. A gente está vendo isso desde o começo. Então eu começo a olhar para os acontecimentos ao meu redor, eles já não assustam como assustavam antes. Por quê? A minha valorização está em Cristo Jesus. Então, em Cristo eu olho para os acontecimentos
e vou me emocionar sem essa lente do medo. Por quê? Porque a nossa confiança está em Cristo Jesus. Então, se eu não tenho a Cristo, eu vou buscar essa sanidade, eu vou buscar essa valorização para vencer o medo aonde? Num coaching, numa filosofia. Ok, posso melhorar? Posso. Ok. Porém, se eu quero realmente viver uma plenitude, eu preciso perder o medo dessa morte. Ou seja, eu não posso mais viver pautado pelo medo. Porque se eu aprender que no reino de Deus não existe medo, e Cristo conquistou esse lugar para mim, me deu acesso a esse lugar, e saber que aquele que crê, ele morre com Cristo, ele é crucificado com Cristo, mas ao mesmo tempo que ele morre, ele ressuscita em Cristo. E ressuscitado eu tenho acesso ao Pai, eu sou um com Ele. Isso não vai ser quando eu apenas morrer lá na minha velhice, não, é hoje, quando eu creio. Por isso Jesus é o Espírito vivificante. Ele, a partir do momento que eu creio, Ele vem e me preenche e me opera a sua vida em mim. Já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Minha vida não se pauta mais no medo, mas nas promessas e nas crenças, né, na linguagem que a gente está falando, na valorização como o Pai vê. Por isso Jesus vai falar assim, eu não faço nada do que eu não vejo meu Pai fazer, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Essa era a regra dele. Ele olhava para o Pai e replicava. Não é assim como uma criança, quando está aprendendo, ela aprende pela observação e pela repetição. Assim que a criança aprende. Então eu olho, vejo como meu pai faz e eu faço igual. Uau! Mas para isso eu preciso vê-lo. Como que eu vejo? Cristo, Jesus, veio mostrar quem é o Pai. E hoje eu posso ser como criança. Começa a fazer sentido? E como criança eu olho para o meu Pai, vejo o que Ele está fazendo e replico. Já não sou eu quem vive, é Ele que vive em mim. Por quê? Porque eu olho para o meu Pai. Hoje eu vejo, Cristo se revelou quem era o Pai. Felipe vai dizer, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus olha para Felipe e fala, Felipe, eu já não mostrei quem é o Pai para você, Felipe. Olha para mim, você vai ver o Pai. Então maravilhoso é eu poder ver o meu Pai. E se eu vejo o meu Pai, eu posso imitá-lo. E aí dele já não há medo, dele já não há insegurança, dele já não há inveja, nele já não há raiva, nele já não há cobiça, nele já não há imoralidade, nele já não há, uau, sou imagem e semelhança dele. Por quê? Porque eu posso vê-lo, posso imitá-lo e fazer com que a essência dele, essa nova natureza que temos em Cristo, se manifeste sem medo. O medo ele é útil em alguns momentos. Se você vai na borda de um precipício, o medo não vai te deixar você se jogar. Então, o medo é bom em alguns momentos. Temos que entender. Olha lá, vamos lá. Mas temos que entender que, por outro lado, não podemos impedi-lo de sentir medo, pois isso se sente naturalmente frente às ameaças. Se libera adrenalina sempre, não interessa para minha mente se a ameaça é física ou psíquica, o organismo simplesmente a libera. Outro lado importante do medo é que ele é uma emoção básica, é uma emoção que acompanha todas as outras emoções. Uma emoção primitiva, que na Bíblia é a primeira emoção que aparece em Adão depois da queda. Esse medo aparece diante de todas as situações às quais quero ter êxito. Olha que interessante que é isso. Esse medo também vai aparecer diante de todas as situações que eu desejo realmente ter êxito. Exemplo, quero ter êxito nos meus relacionamentos, saúde, em tudo que empreenda,
Então, em cada uma dessas coisas eu quero ter êxito. Tem uma carga de medo associada. Aparecem as vozes: não vou conseguir, eu posso não conseguir. Então temos que entender e deixar bem claro que quando formos resolver as outras emoções, temos que levar em conta que o medo participa de quase todas as emoções. É central, é um núcleo. Olha, é importante de eu aprender esse princípio de que Cristo venceu, né, a morte. Exemplo, na emoção tristeza, o componente mais difícil de trabalhar é o medo de futuro. Minha vida não vai ser igual. Nada vai ser igual depois dessa perda. Estamos falando de medo de ansiedade. Muito interessante essa questão. Olha só, imagina algo que você quer muito. Você quer manifestar algo, você quer ser um empresário de sucesso, você quer ser um trabalhador de sucesso, um pai de sucesso, você quer ser uma pessoa que pode ser referência para muita gente, você é capacitado para isso. Porém, quando você vai em busca disso, aparecem vozes que vão trazer insegurança, vão trazer medo, e você então não consegue alcançar o seu objetivo. Olha como o medo vai moldar você. Ele vai dizer para você: isso pode, isso não pode. Por aqui você pode, por aqui não pode. Até aqui você pode chegar. Ele vai moldar a sua consciência, porque é o óculos que você está vestido. Vamos entender o medo, ansiedade e angústia como sinônimos. Não são sinônimos, mas para a psicologia sim. O que é o medo? É o que eu sinto agora, uma ameaça à minha frente. Ansiedade tem o mesmo princípio do medo, é porém mais leve e perdura mais tempo. Um estado de agitação prévio ao que eu tenho medo. Expectativa, intranquilidade, é o sentimento de que o mal está se aproximando. Angústia tem uma carga mais violência no físico, se manifesta com palpitação, taquicardia, sensação de que o estou vivendo, que o que estou vivendo não é real. Crise de angústia, ataque de pânico. Angústia vem de angor, algo que comprime o peito, meu estômago, se sente muitos sintomas físicos. Medo, ansiedade e angústia são sinônimos com algumas particularidades. Então, fazer uma pergunta para você. Do seu dia, quantas horas ou minutos você não sente ansiedade? Você pode dizer que na sua casa, fazendo as suas coisas, no seu trabalho, junto dos seus amigos, junto do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, diante de todo esse tempo, quanto tempo você sente paz? Nós vamos ver que muitos, esse sentimento de ansiedade, de medo, de angústia, ele perdura muito tempo. Está todo o tempo operando. Então é muito importante nós olharmos para isso, inclusive de uma forma clínica, né? Porque nós temos aprendido que para esses problemas comportamentais, né, existem terapias comportamentais que podem nos ajudar muito no âmbito natural. Porém, nós estamos junto com esse alerta que nós estamos dando, né, e trazendo essa questão também para o natural. É importante o acompanhamento, né? Não podemos deixar o medo nos impedir de cumprir o nosso propósito. Então, se eu tenho algo que eu sei que eu fui chamado para fazer, eu não posso deixar de fazer. Eu quero trazer um princípio da Bíblia que está em Mateus 25. Olha como Deus vê. É muito importante nós vermos isso, para a gente poder seguir em frente. Olha só. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. É uma parábola, e essa parábola está falando de um homem
que ele entrega a homens os seus bens. Podemos entender que esse é Deus entregando ao homem os seus bens, porque nós somos administradores, somos cordeiros em Cristo. E a um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então, o Senhor ele não vai depositar, ele já depositou a sua tarefa junto com todas as ferramentas e recursos que você precisa para executá-la. Então não é algo que o Senhor vai, você fala assim, eu preciso me preparar melhor, eu preciso de algumas coisas, eu preciso para poder fazer aquilo que o Pai me chamou, eu vou ter que, preciso disso, preciso daquilo, preciso daquele outro. Não, já está em você. Ele deu para você um talento, ele deu para você uma capacidade, ele deu um talento para que você, de acordo com a capacidade que você tem. Por que estamos falando isso? Vamos lá. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo-lhe, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bom está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntais onde não espalhaste, e atemorizado, com medo, escondi na terra o meu talento, o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, junto onde não espalhei? Devias então ter dado o teu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai fora, lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que nos mostra esse texto? Todos nós fomos desenhados pelo Senhor para cumprir propósitos. E para isso, Ele já nos deu os talentos. Já está em nós. O que Ele espera de nós é que nós possamos multiplicar esse talento. Primeiro usá-lo, administrá-lo e multiplicá-lo. Isso é o natural. Toda a criação, desde o começo, desde Gênesis e Apocalipse, vai mostrar o princípio do reino é semeadura e multiplicação. Frutifica e multiplica. O problema é que o medo, como a gente viu aí, atemorizado, com medo, escondi o meu talento. Não granjeei aquilo que o Senhor gostaria. E esse servo foi achado infiel, inútil. Porque o reino de Deus ele é dinâmico. Todas as coisas
estão convergindo em Cristo, todas as coisas estão caminhando para Cristo. Pode não parecer muitas vezes, porém nós somos coerdeiros e administradores da dispensação do reino de Deus. E o que eu quero dizer com tudo isso? É que o medo nunca vai nos deixar encontrar o nosso propósito. Por quê? Porque a lente que eu estou usando não é a lente do reino, que me move em multiplicar os meus talentos. Mas eu estou usando uma lente do medo, que me separa, morte, me separa do meu Deus. Então eu escondo, me torno uma terra estéril, inútil. E eu quero dizer para você, hoje o Pai traz um desenho e creio que Ele vai encontrar em você uma terra boa, aonde essa palavra vai cair, vai germinar, e esses talentos que estavam escondidos vão se manifestar. Vão se manifestar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio. Que nós possamos ser essas pessoas que receberam 5 talentos e multiplicaram outros 5. Receberam 2, outros 2. O Pai é maravilhoso. Mas desde que nós possamos entender que o medo não pode nos paralisar. O medo não pode criar em mim uma consciência a ponto de me moldar. Morte. Vamos lá, vamos avançar. A hora passa, né? É rápido. Muito rápido. Eu estou 40 minutos falando, meu Pai querido. Lembrando mais uma vez aquela dinâmica, né, do A, acontecimento, B, valorização, C, emoção. A gente vê esse quadro aí mostrando duas vertentes aí de valorização em relação ao medo e algumas condutas ou emoções que são sentidas ou elaboradas a partir dessa valorização. Vamos entender isso. Está falando de futurização, algo mal vai acontecer. Que nós temos que debater. Vamos lá, vamos entender melhor. Você que está com a canetinha, se você quiser anotar isso aí, esse desenho, dá um pause, você anota. Nós vamos destrinchar tudo isso. Eu quero que você entenda essa questão do acontecimento, da valorização. Nós vamos trabalhar como valorizar corretamente para poder evitar essas emoções, essas condutas que estão aí relacionadas. Trabalhando o sistema de crença do medo. Valorização. Existem 2 pilares de pensamentos do medo que temos que tratar. Reformar cognitivamente. Valorizar novamente. Tirar uma mentira, uma valorização que está trazendo desalinhamento, emoções disfuncionais e colocar uma verdade em Cristo Jesus, uma valorização que alinha as minhas emoções. A primeira é: algo ruim vai acontecer e eu não tenho recursos para enfrentar ou não me sinto capaz de enfrentá-lo. Essa é uma forma de valorizar. Algo ruim vai acontecer, eu não tenho recursos para enfrentar, não me sinto capaz. Então, o que eu vou valorizar o acontecimento desde essa perspectiva, o que vai gerar em mim? Medo. Medo. Futurização é uma distorção cognitiva, ou seja, uma maneira equivocada de ler a realidade. Possível, o que nós temos que levar essa pessoa então para valorizar, para mudar o sistema de crença dela, ela valorizar de uma forma diferente.
O que vai acontecer? É possível ou é provável? O paciente tem medo de avião, um exemplo. A pergunta é possível ele cair? Sim. E a probabilidade? 0,00001. Ok? Pessoas com transtorno de ansiedade creem que o possível sempre vai ser o provável. Temos que levá-los então a perceber, ou debater com eles, né? Ou criar um sistema de crença que leve-os a pensar. É provável? É possível? Sim. Mas qual a probabilidade? É mínima. É essa nova valorização que tem que permear essa mente, né? 2. Eu não tenho recursos para enfrentar esse mal que vai acontecer. Temos que debater com o paciente. A pergunta é, por que não vai ter os recursos para enfrentar a situação? Por quê? Tem que tirar esse pensamento, essa valorização que ele não vai ter o recurso e levá-lo a valorizar de uma outra forma. A colocar um outro pensamento. Por que você crê que não tem os recursos para enfrentar a situação? Temos que desenvolver o conceito de segurança e controle. Todos nós queremos ter segurança e controle, porém a segurança não existe, é uma fantasia. Debate. Quem está seguro que amanhã estará aqui? Se eu fizer essa pergunta, todos nós lutamos para ter segurança, para chegarmos a algum lugar ou dentro da nossa própria casa. Mas aí eu falo para você, quem pode? Quem está seguro? Quem está totalmente seguro que amanhã estará tudo do mesmo jeito que hoje? Esse é o debate. Não existe segurança. Agora, como eu valorizo isso, é o que vai fazer com que eu me emocione, certo? Frente a um acontecimento. Muitas coisas não estão debaixo do nosso controle. É isso que essa pessoa vai ter que entender. Então temos que aprender a confiar no outro. Uau, como isso é difícil. Isso faz com que a situação passe pelas mãos de outro. E isso gera insegurança. Né? Eu preciso trabalhar esses conceitos, trabalhar esse pensamento. Por que você pensa assim? E identificar qual é o sistema de crença correto. E aí eu posso colocar um sistema de crença que está na palavra, onde o Senhor vai falar assim, ó, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que creem em Deus. Uau! Todas as coisas cooperam. Mesmo eu estando inseguro, mesmo eu estando com medo, mesmo eu estando imaginando uma probabilidade que nem a gente viu em relação ao avião, né? Todas as coisas contribuem. E esse sistema de valorização faz com que o acontecimento seja valorizado desde essa plataforma e a minha emoção, eu vou descansar no Senhor, porque todas as coisas contribuem para o meu bem. Uau! Descanso nele. Muda completamente meu jeito me tira de uma angústia, me tira do medo e me insere num lugar de segurança, né? O que tenho que trabalhar é desenvolver a autoconfiança. Algo ruim vai acontecer, eu tenho segurança ou controle sobre isso? Não. O que tenho que entender é que tenho que ter autoconfiança, que se algo ruim acontecer, vou poder resolver a situação. E posso ter os recursos para superá-lo. Posso administrar esse acontecimento. Uau! Se eu conseguir me desligar do pensamento ruim e desenvolver um pensamento de autoconfiança, deixo de ter medo. Deixo de ter medo do avião, deixo de ter medo de não ter em mim as ferramentas necessárias. Por quê? A minha confiança, a minha valorização foi colocada num outro sistema de crença, onde faltava essa confiança. Então, se eu não tenho no meu sistema de crença a fé
para entender que aquela palavra, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, essa é a palavra que, diante de uma situação de medo, de angústia, eu posso passar por essa situação, porque no meu Pai eu tudo posso. Tudo é possível naquele que crê. Então, isso que está diante de mim está colocando medo, mas em cima dessa valorização eu posso. Ou seja, essa confiança, e isso é maravilhoso, porque a palavra vai dizer que o Senhor, ele é uma pedra inabalável. A palavra vai dizer que ele vela para que a sua palavra se cumpra. A palavra vai dizer que ele é fiel, ele é justo. Ele vai falar que a sua palavra, ela não muda com o tempo. Aleluia. Que eu posso sim depositar sobre ele a minha confiança. Uau! Isso gera em mim, diante de um acontecimento, uma valorização, que a emoção que vai ser gerada vai ser uma emoção funcional. Por quê? Porque a fé está me respaldando. A fé é minha plataforma de valorização, né? Olha que interessante. Vamos lá. Então, é esse processo de valorar, né? O acontecimento, o B, valorização, como a futurização, algo ruim vai acontecer, eu não tenho recursos, eu não tenho segurança, eu não tenho controle, eu tenho que desenvolver autoconfiança. A gente deu alguns exemplos, ok? Por quê? Porque a forma como que eu valorizo o B aí vai mostrar como eu vou me comportar, minha conduta, minha emoção. A primeira delas a gente vai ver agora, essa evitativa. Olha como é importante eu começar a entender como é importante um sistema de crença. Desde um óculos, desde uma cosmovisão do espírito, do reino, e não do medo. Isso muda tudo. Eu vou colocar pra gente agora, antes da gente ler o que está aí, condutas diante do medo. O primeiro tema é a personalidade evitativa. Eu quero que você observe como o medo ele vai moldar a lente, ele vai dar a perspectiva desde uma lente do medo, como isso vai provocar na pessoa condutas disfuncionais. Olha só esse exemplo de uma conduta evitativa. Deixa eu pôr aqui meu fone de ouvido, porque eu quero... É um vídeo curto, 5 minutinhos, aí a gente volta. Olha só, dá uma olhada nisso. Personalizar. Transtornos de personalidade. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade evitativa, segundo o DSM-5, tá ok? Nós iremos trazer a característica tanto da CID quanto do DSM e falar acerca deste transtorno, tá ok? Vem comigo. O transtorno de personalidade evitativa ou ansiosa, segundo o DSM-5, ele se refere a um padrão difuso de inibição social, sentimentos de inadequação, hipersensibilidade e avaliação negativa que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 4 ou mais os seguintes. 1. Evita atividades profissionais que envolvam tanto um contato interpessoal significativo por medo da crítica, desaprovação ou rejeição. Então, como nós podemos ver, a pessoa que tem esse transtorno, o que vai acontecer? Por conta do medo da rejeição, por conta do medo da crítica e também da desaprovação, ele vai acabar evitando até mesmo alguns relacionamentos que sejam profissionais, atividades que sejam profissionais e que envolvam um contato interpessoal significativo. Então esse medo vai fazer com que ele evite isso, tá ok? Bom, 2. Não se dispõe a envolver-se com pessoas a menos que tenha certeza que será recebido de forma positiva.
Mostra-se reservado em relacionamentos íntimos devido ao medo de passar vergonha ou de ser ridicularizado. Então nós vimos que é um medo constante da pessoa que tem esse transtorno, esse medo de passar vergonha, esse medo de ser ridicularizado, esse medo de não ser aceito. Isso está presente em praticamente quase todos os sintomas, não? Olha só o que diz o item 4. Preocupa-se com críticas ou rejeição em situações sociais. Inibe-se em situações interpessoais novas em razão de sentimentos de inadequação. Vê a si mesmo como socialmente incapaz, sem atrativos pessoais ou inferior aos outros, e reluta de forma, olha aqui, incomum em assumir riscos pessoais e envolver-se em quaisquer novas atividades, pois estas podem ser constrangedoras. Então, segundo o DSM, essa pessoa ela tem uma forte preocupação com a crítica, com a rejeição, ela se acha socialmente incapaz, tá ok? E ela tem uma dificuldade grande de assumir novos riscos, novas atividades, por medo de acharem com que essas atividades, esses riscos possam ser algo constrangedor no caso de não dar certo, tá ok? Bom, CID-10. A CID-10 ela traz, consequentemente, algo muito próximo ao DSM. Olha só, ela diz que esses transtornos de personalidade, eles se caracterizam por sentimentos persistentes e invasivos de tensão e apreensão. Crença de ser socialmente inepto, tá? Ou seja, ser uma pessoa desinteressante ou inferior aos outros. Ele tem uma preocupação que é excessiva em ser criticado ou rejeitado em situações sociais. Também vai ter uma reluta em se envolver com pessoas, a não ser com a certeza de que ele possa ser apreciado. Então, segundo a CID-10, existe uma relutância em se envolver com pessoas. No entanto, quando ele tem a certeza de que ele vai ser aceito, ele consegue tal envolvimento, tá ok? Bom, vamos lá. Restrições no estilo de vida devido à necessidade de segurança física. Evitação de atividades sociais e ocupacionais que envolvam contato interpessoal significativo por meios de críticas, desaprovação ou rejeição. Isso nós acabamos de ver, também está no DSM. Na verdade, todos os sintomas eles se enquadram no DSM, certo? Bom, como você pode ver, é um transtorno simples, que trabalha muito em cima da crítica, da rejeição, da ansiedade, do medo de não ser aceito, tá ok? Bom, com isso nós terminamos mais um transtorno e já já nós iremos para o próximo, tá ok? Muito interessante esse vídeo, e como fica claro como o medo vai operar. Ele vai estabelecer em mim, conforme eu valorizo. Se eu valorizo desde um olhar, desde uma cosmovisão, desde um sistema de crença que está danificado, está fundamentado em uma realidade ou uma mentira das trevas, a consequência disso são emoções totalmente distorcidas, percepções distorcidas. Então aí fica o exemplo, né, da evitativa. A conduta evitativa se dá muito nos transtornos por adicção. Conduta evitativa ao descontentamento faz com que a pessoa comece a fantasiar. A fantasia e o sonho são as duas primeiras ou mais baratas formas de obter ou desenvolver o descontentamento.
como uma situação próxima pode vir a substância. Em uma pessoa que tem descontentamento, o medo, a angústia, o que é mais barato? Fantasiar. Tem pessoas que são fantasiosas crônicas, está todo o tempo fantasiando. Isso não é outra coisa senão uma pessoa que quer evitar uma situação que traz descontentamento. Ou seja, ela cria uma falsa realidade dentro dela para evitar, para ela se sentir bem. Ela distorce a sua própria realidade, fantasiando para seguir vivendo, seguir numa posição onde ela consiga administrar aquela descarga de emoções. Porque a realidade para ela é muito dura. Olha como que isso é terrível. Como isso precisa ser transformado, precisa ser trabalhado por um psicólogo, por um psiquiatra, ou eu me render a Cristo, morrer para mim mesmo, e eu começar a olhar para a palavra e transferir pela leitura da palavra, pela comunhão do Espírito, a realidade dele para dentro de mim, para então começar a olhar desde a perspectiva dele, para que as minhas condutas, as minhas emoções não sejam evitativas. Quantos pastores que precisam lidar com as pessoas, mas não conseguem lidar com as pessoas. Por quê? Porque tem uma conduta evitativa, tem medo, como a gente acabou de ver. Quantas pessoas que diante dela aparecem oportunidades tremendas de promoção, de crescimento, são convidadas, mas ela evita, ela se afasta para não assumir aquela responsabilidade com medo de falhar. Uau! Como isso nos bloqueia, como isso nos poda, como isso nos torna inférteis. Mas o Pai, Ele quer nos levar a um lugar de descanso, onde possamos valorizar da forma correta, então não estarmos mais com medo da morte. Não temos mais medo de sermos expostos à rejeição, não somos mais medrosos com medo de sermos injustiçados, não vamos evitar sermos maltratados. Você começa a entender algumas coisas, né? Como Jesus podia, na cruz do Calvário, sendo maltratado, apanhou, foi humilhado, foi crucificado, e olhar para aquelas pessoas e dizer o seguinte: Pai, perdoa elas não sabem o que estão fazendo. Ele dava o valor exato, desde o Pai, como o Pai via. Porque se é qualquer outro ser humano, ia começar: como posso sofrer desse jeito? Está doendo, me tira daqui. Uau! Mas ele não tinha medo da morte. Por isso a palavra diz que nós somos levados como ovelhas ao matadouro. Ou seja, nós não temos medo de sofrer o que deveremos sofrer pela verdade. Por quê? Porque o meu sistema de crença está fundamentado em Cristo Jesus. Não na morte, não do medo da morte, mas na morte e ressurreição de Cristo, que venceu a morte e me livrou do medo da morte. Glórias ao Pai por isso. É tempo de liberdade, é tempo de olhar para a cruz, é tempo de olhar para o Senhor, é tempo de dizer: Pai, as emoções não podem mais governar a minha vida, o medo não pode mais ditar o que eu posso e o que eu não posso. Eu quero olhar para o Senhor, e aonde o Senhor me levar, eu vou. Sofremos o dano. Como a gente acabou de ver, não existe lugar seguro, não existe segurança. A segurança está aqui só. Mas ninguém me garante o que vai acontecer daqui a pouco. Ninguém pode garantir. Não há segurança aqui nesse mundo. Não há justiça aqui nesse mundo. Aprendemos tudo isso para chegarmos a essa conclusão. Pai, tenho que morrer para os meus pensamentos, morrer para as minhas emoções, morrer para os meus desejos. E desde o Senhor aprender a valorizar. Uau! Essa é a proposta do reino de Deus para cada um de nós. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus.
Olha só algumas condutas evitativas aí mais. Temos pessoas que dormem muito, que buscam uma pessoa... O que busca uma pessoa que dorme muito? Está utilizando um recurso psíquico para evadir-se de algo que lhe provoca descontentamento, angústia. Então vamos ver que as pessoas que têm medo utilizam esses recursos de ser fantasiosos, crônicos, ou que dormem muito, depois passando a substância. Se eu não ressignificar isso, se eu der um novo valor aos acontecimentos, aprender a dar esse valor, para que a minha emoção, minha conduta seja funcional, eu vou ser arrastado pela angústia, pelo medo, a usar substâncias. Uau! Veio algo na minha mente aqui, né? Uma pessoa que vai fazer um show para milhares de pessoas e ela precisa se drogar, ela precisa usar álcool, ela precisa... ele é muito louco, ele é muito louco. Não, na verdade é medo. Ele precisa destravar, ele precisa fugir da realidade para conseguir. Né? Você vê que a droga, ela busca isso. Ela busca esse prazer. E tantos que a gente via lá desde a época, quando nós éramos jovens, né? Nós gostávamos do heavy metal, AC/DC, Ozzy Osbourne, gostávamos de Janis Joplin, né? Esse pessoalzinho aí. Você que é da época, você curtiu um pouquinho de rock, você sabe o que eu estou falando. E a grande maioria precisava se drogar e a gente fala assim, são o máximo. Uau, olhando para isso hoje a gente entende. E olhando para eles hoje, muitos estão totalmente destruídos emocionalmente, fisicamente. Uau, não vale a pena. O que vale a pena é crer. O que vale a pena é enfrentar as diversidades da vida que ela vai nos apresentar, mas desde a valorização de Cristo, que me diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Uau! Todos temos que sair da angústia para o prazer. O problema consiste em que prazer obter. No ansioso, a conduta evitativa, uma conduta que não lhe serve, a conduta evitativa é uma covardia. Ou seja, eu não quero encarar a adversidade. Eu posso ter medo. O medo é do ser humano, mas a questão é como eu vou enfrentar esse medo. Ou sou valente ou sou covarde. O medo pode ser uma desculpa para eu ser valente ou eu ser covarde. Você entende quando Josué está na porta da terra prometida, o Senhor vem para ele e fala assim, Josué, ser forte e ser corajoso. Uau! Você acha que Josué não estava com medo? Você acha que Josué não estava com medo? Estava. Aí o Senhor fala assim, olha, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Não tire o foco. Ou seja, não busque em outro lugar um subterfúgio, uma outra forma de agir a partir de agora. Não olhe para a esquerda, não olhe para as drogas, não olhe para a bebida, não olhe para remédios. Ser forte, ser corajoso. Olhe para aquele da onde vem a esperança. Olha para aquele da onde vem a coragem. Aquele que diz para você assim, aquele que está fraco, diga, sou forte. E assim seremos. Amém. É como valorizo o acontecimento. Bendito é o nome do Senhor. Vamos em frente. O auto-boicote. Quanto mais medo você tem, é mais provável que algo ruim aconteça. Vou pôr mais um videozinho para você entender também como que funciona essa outra conduta de quem está com o seu sistema de crença dando um valor errado, um valor fundamentado e pautado no medo. Olha só o que acontece com aquela pessoa que se auto-sabota, auto-boicota. Dá uma olhada nisso.
A maioria de nós deseja ser o melhor que podemos ser em todas as áreas da vida. E muitas vezes paramos para analisar nosso próprio comportamento, nosso próprio desempenho. Isso é muito bom, porque quando paramos para nos observar, podemos avaliar nossas conquistas e tentar aprender como superar nossas fraquezas e maus hábitos. Mas existem pessoas que não se contentam em se analisar e passam a se criticar de forma destrutiva, transformando suas limitações em motivos para a autodepreciação. Essa autocrítica exagerada muitas vezes assume o piloto automático das nossas vidas e passamos a ser nossos piores inimigos. Sim, porque passamos a nos dedicar a garantir que nada dará certo em nosso caminho. E nesse vídeo, conheceremos 9 sinais de que você sabota a si mesmo. Você se culpa por toda situação negativa na sua vida. Você se sente pessoalmente responsável quando coisas ruins acontecem e rapidamente assume toda a culpa, desconsiderando todos os fatores externos que contribuíram para esse insucesso. Bom, algumas pessoas levam esse péssimo hábito ao extremo e chegam mesmo a se culpar por marcar um passeio em um dia em que acaba chovendo. Você se lamenta por inteiro, em vez de não gostar apenas de aspectos específicos. Olha, quando você se condena por completo, em vez de perceber os pontos exatos em que precisa melhorar, você perde o foco nesses comportamentos que te causam problemas e que podem ser aperfeiçoados. Sim, porque ao se desvalorizar como um todo, você passa a alimentar apenas pensamentos negativos sobre si mesmo e a destruir sua autoconfiança por completo. Em vez de se considerar um desastre, observe especificamente o que não está dando certo e tente melhorar esses aspectos. Sempre que precisa fazer algo que pode não dar certo, você começa a dizer a si mesmo que vai falhar. Você já começa duvidando de si mesmo. Bom, isso é péssimo, porque na maioria das vezes, o medo de fracassar leva as pessoas a ficarem paralisadas. Elas ficam com tanto medo de errar, que acham mais seguro simplesmente não fazer nada. E é claro que elas perdem inúmeras oportunidades. Você morre de medo de dizer alguma coisa estúpida. Ou quem sabe você acha que não está tão bem informado, ou até que a sua opinião é entediante. Olha, ninguém precisa opinar sobre tudo, e existem situações em que a gente realmente não tem informação suficiente para debater sobre um tema. Mas se você se comporta desse jeito, mesmo quando está com pessoas que têm o mesmo nível de informação que você, ou até menos informação que você, então provavelmente você está sendo muito autocrítico e sabotando suas relações interpessoais. Se você vive se comparando com os outros e achando que esses outros são melhores do que você, isso significa que sua autoestima, seu autovalor, depende do quanto você acredita que os outros se saem melhor do que você na vida. E isso é péssimo porque sempre existirão pessoas que são mais inteligentes, ou mais habilidosas, ou mais bonitas, ou mais ricas. Você só deve competir com você mesmo e se inspirar nos outros. Você é o tipo de pessoa que nunca se satisfaz com as próprias conquistas. Não importa o que você faça, você sempre encontra falhas irritantes. Talvez você acredite que não pode fazer nada direito e que até deveria deixar de tentar. Pessoas assim são perfeccionistas. E o perfeccionista se sabota porque ele tem a tendência de se fixar em pequenas falhas, mesmo quando o resultado geral é positivo.
Você acredita que não pode ser feliz se não for extremamente inteligente, extremamente atraente, ultra saudável e altamente criativo. Já percebeu que seus critérios são impossíveis de serem atingidos? Ninguém é perfeito, e sustentar critérios assim é mais uma forma de ser perfeccionista e se manter insatisfeito. Você sempre prevê o pior cenário e fica obcecado com isso. Bom, preocupações excessivas podem ser uma forma de duvidar de si mesmo e de se autocriticar e sabotar quando essas preocupações são incessantes e estão ligadas ao medo de fracassar e de se sentir humilhado por isso. Talvez você tenha problemas persistentes com a aparência física. O mais curioso é que esse tipo de questão pode afetar pessoas de todas as idades, pesos e tamanhos. Isso evidencia que os problemas com a aparência têm muito pouco a ver com a aparência real da pessoa e mais a ver com a forma como a pessoa vê a si mesma. Se você acha que nunca está com a aparência suficientemente boa, você está se auto-sabotando. Nós nos auto-sabotamos por muitas razões. Por medo de ser feliz, para não precisarmos aprender novos hábitos, por receio de deixar velhas amizades, por desejo de se punir. Enfim, podem existir muitos motivos ocultos, mas a autossabotagem é sempre uma forma de colocar obstáculos em nossos caminhos, que atrapalham nossos objetivos de longo prazo e interferem em nossas relações. Você já se perguntou por que sabota a si mesmo? Uau, muito interessante. A gente vê como a consequência, né? A consequência de como eu valorizo o acontecimento vai gerar em mim uma conduta. E esse auto-boicote é algo que realmente nos torna estéreis, nos torna pessoas aprisionadas, escravizadas. Então a gente precisa olhar realmente para esse tempo e essa necessidade de revalorizarmos tudo o que está dentro de nós, todo o nosso sistema de crença, para que nós não estejamos com esse óculos, né, do medo e percebendo tudo ao nosso redor desde essa forma de enxergar. E se conseguimos revalorizar e conseguimos dar outro significado aos acontecimentos, alinhando as nossas emoções, eu já não preciso da droga, eu já não preciso da bebida, eu já não preciso daquilo que traz o prazer momentâneo, aquilo que está realmente me destruindo. Então é muito importante eu olhar para esse desenho do céu, né, que é o arrependimento, a metanoia, a mudança total de pensamento, e ver como olhar para dentro de nós e olhar para cada pensamento, olhar para cada imagem que aparece e começar a dar um novo valor desde Cristo. Isso é muito importante. Outras condutas também, a agressividade, a compulsão. Você pode dar pausa aí para você anotar. Então, são temas muito importantes a gente estar olhando, né? Para que a gente possa jogar luz sobre isso e para que a gente possa, mediante conhecer o desenho, a gente possa saber como agir, por onde começar a obra da nossa vida. Porque o grande desafio da igreja de hoje é uma igreja que tenta dar para a igreja o mesmo remédio que o mundo dá. Então, tem muitas pessoas adictas a reuniões, onde ela busca o prazer naquele momento de cantar, aquele momento de louvar, ela sente muito prazer em fazer aquilo e ela vai para sua casa motivada
para começar uma semana novamente abençoada, não é? Mas na verdade, a reunião, esse momento de louvor, não é para nós. Esse momento de louvor é um momento de adoração, onde nós vamos até o Senhor e Ele nos prepara um altar aonde podemos entregar o nosso sacrifício de louvor. Então, aquele momento de louvor nas reuniões não é para mim sentir bem, não é para mim, para o meu bem-estar, mas é um momento de quebrantamento, onde realmente eu me rasgo diante do Senhor e arranco de mim, dentro de mim, aquilo que está me oprimindo e coloco diante do altar para ser queimado diante do Senhor e uma convicção vem no meu coração: Pai, a partir de hoje eu não pratico isso, Pai, a partir de hoje eu não vou pensar mais assim, a partir de hoje eu entrego ao Senhor essa questão. Uau! Então, o próprio sistema, né, religioso, muitas vezes, ele evita de confrontar, ele vai falar aquilo que agrada, ou aquilo que é mais superficial, mais genérico. Mas o Espírito, ele quer vir com a palavra que é uma espada de dois gumes que corta, que separa, junta a medula, o espírito da carne, vai no mais profundo do nosso ser. A gente já ouviu sobre isso, sobre a nossa memória mais profunda, aquela memória que está, me fugiu agora o termo, aquela que está mais enraizada, a antiga, que é formada desde o princípio, e quer trazer para fora, para que eu revalorize e minha conduta seja transformada. Mas isso dói, isso machuca. Muitas vezes nós vamos ter que morrer. A gente acabou de ver isso. Mas nós já não temos mais medo da morte. Se é necessário eu abrir mão, o que é morrer? É eu abrir mão de mim mesmo. Foi o que Jesus fez, ele abriu mão dele mesmo. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo. Ele morreu para si mesmo, para manifestar aquilo que era a essência do Espírito. Esse é aquele que morreu. Uau! Entendi. Então isso vai gerar transformação. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui quanto... Ainda tem bastante coisa. Vamos lá, vamos em frente. Nem que fique um pouco mais longo, mas nem que você assista por partes, vamos ver tudo. Vamos gravar todo o material. Como eu faço para deixar de sentir medo? A melhor forma de deixar de sentir medo é a tarefa que vamos lidar. Vamos lá. Essa tarefa é uma exposição gradual a isso que eu tenho medo. Então, a melhor forma de deixar de sentir medo é uma exposição gradual a isso, aquilo que eu tenho medo. Ora, não posso dizer isso de uma forma imediata ao paciente ou àquela pessoa que eu estou ajudando, porque ela ainda está com muito medo. Então tem todo um processo. Mas a melhor forma de deixar de ter medo, e muitas vezes a única, é a forma de exposição gradual. Então eu tenho só ter um cuidado com aquele que eu vou estar ajudando, para que isso seja feito de uma forma saudável no tempo correto, né? Um exemplo, tenho medo de elevador. Subo uma vez, sinto muito medo, mas consigo ir até o primeiro andar. Tento de novo, mais uma vez, 10, 20 vezes, continuo sentindo medo, mas de uma forma que permita funcionar, ou seja, não me impede de fazê-lo. Então, a gente já deu o exemplo aqui da escada rolante. Nós não conseguimos subir na escada rolante, mas fomos uma vez, fomos duas vezes, sentimos medo ainda, alguma coisinha no estômago quando subimos, mas vamos, nos tornamos funcionais. Assim estaremos mudando a forma de enfrentar o medo. Ela deixou de ser covarde diante do medo e passou a enfrentá-lo. O diabo ele não suporta aquela pessoa que perdeu o medo da morte. Ele não suporta. Assim, estaremos mudando a forma de enfrentar o medo.
Ela deixou de ser covarde diante do medo e passou a enfrentá-lo. Já li. Agora está tendo reações que antes não podia ter. Ou seja, está sendo funcional. Antes eu não viajava de avião. Agora consigo. Não conseguia fazer provas. Agora consigo. Estou sendo funcional. E não preciso usar álcool, não preciso usar droga, não preciso usar nada para ser funcional. Quando lhe passo uma tarefa, tenho que levar em conta, olhando do ponto de vista de alguém que nós estamos ajudando, tá? Quando lhe passo uma tarefa, tenho que levar em conta outro ponto que é muito importante. Como vou definir essa tarefa? Uma coisa é dizer, vou te passar uma tarefa, pois sei que você vai se dar bem. Agora, o que vai acontecer se ele se sair mal e não conseguir? Causamos-lhe um problema maior. O objetivo da tarefa é mandar fazê-la, mas se não conseguir, qual o problema? Não há problema. Vamos dar o tempo, vamos dar as vezes necessárias. Cremos sim que vamos vencer em um determinado momento. Não podemos recuar, tá bom? Então vamos lá. Um exemplo que está aí, está falando de Eli, aquele que é o pai aí dessa terapia, né, do ABC, Robert L. Ellis, que a gente já viu sobre isso. Ele faz um teste com ele mesmo, onde ele se submete ao seu próprio teste e ele tinha muito medo de conversar com as mulheres. E ele então se dispõe a abordá-las. Então ele aborda 130 mulheres para exercitar a si mesmo, para perder o medo. Olha só o que ele está falando aqui. Ele, o fundador do sistema de terapia cognitivo, teve uma tarefa. O autoimpulso. Sua tarefa era falar com 100 mulheres, já que este era seu maior problema, das quais 98 não responderam à conversa e 2 lhe responderam. Você acha que foi um êxito ou um fracasso, essas abordagens? Foi um êxito, porque o objetivo não era ir bem com as mulheres, e sim de conseguir conversar com elas e perder o medo. O fato de ele ter percebido a rejeição das mulheres foi melhor do que ele ter ido bem. Esse era o exercício, como lidar com a rejeição e, consequentemente, com o medo. A expectativa não era que ele fosse bem, mas que ele perdesse o medo. Okay? Nunca podemos dizer a alguém que vai receber uma tarefa que tudo vai dar certo, pois o objetivo é de treinar justamente como reagir a uma situação de medo, adversa. Isso é fundamental. Nós estamos falando aqui de algumas coisinhas que no final, no último vídeo, nós temos toda uma programação de alguns exercícios que nós podemos dar como tarefa a algumas pessoas para que elas possam exercitar, que elas possam aprender a ser funcionais mediante o medo. E nós podemos, então, mediante a esse entendimento, a esse conhecimento, ajudá-las com esse material. Creio que nós vamos estar disponibilizando no final, tá bom? Quando eu lhe der uma tarefa, o objetivo não é que saia bem. O objetivo é que você possa fazê-lo, conseguir um resultado final. A ideia é perder o medo. Tudo que fizemos até agora com o sistema ABC é para dar uma base à pessoa, uma plataforma. Posto isto, temos que ir à tarefa. Solução para o medo é confrontá-lo. Isso é uma chave, né? Vamos lá. O próximo slide. Transtorno de ansiedade, ataque de pânico, não tem valorização. Ou seja, acontece algo, a pessoa não tem controle sobre a sua valorização e ela já está sentindo. O ataque de pânico, propriamente dito, é uma descarga de adrenalina, mas sem causa aparente, resultado de um período prolongado de estresse, onde o organismo passa a liberar substâncias por conta própria, sem controle. Isso causa uma sensação de pânico, mas sem uma causa aparente. Isso é o que traz mais medo a essas pessoas, pois quando temos motivo para ter medo, podemos entender, mas com o risco de a qualquer momento ser acometido de um pânico, sem você entender por que, é muito assustador, né? Isso é muito assustador. Quando a gente já deu testemunho mais uma vez em relação à escada rolante, o que acontecia?
Acontecia que nas primeiras vezes que tentamos vencer isso, havia, o coração acelerava, havia uma sudorese, um suor, a gente suava muito, né? E não conseguimos. Nas primeiras vezes não conseguimos. Depois de um tempo trabalhando a valorização, trabalhando a ministração no espírito, conseguimos. Vencemos o medo em relação a isso. Então vamos lá, uma chave. Autoconfiança. Quando falamos de autoconfiança, não estamos falando desse modelo de autocredibilidade que existe em uma sociedade que exalta o homem sem Deus. Okay? O homem cheio de si mesmo, o ego, né? Autoconfiança definimos como identidade. O que Deus disse, ou seja, para desenvolver em uma pessoa a autoconfiança, é preciso dar-lhe a identidade como filho de Deus. Pois, em um dos pilares fundamentais é desenvolver o espírito. E ao desenvolver o espírito, a pessoa tem que ter identidade como filho de Deus. E dentro de sua identidade, como filho, saber de todos os recursos e possibilidades que essa pessoa tem apenas por ser filho de Deus. Uma pessoa que tem autoconfiança é que sabe quem é Deus, sabe a que palavra dar credibilidade e a que palavra não dar credibilidade. Por isso, Paulo dizia que a palavra ou declarações de alguém não tem execução quando não há fé colocada sobre essa palavra. Se eu não sou treinado a não colocar fé em palavras de mentira sobre minha vida, não consigo mudá-la, ao menos que eu creia no que outro está lançando sobre mim. Então é uma chave. A minha identidade, eu saber quem eu sou, vai me levar a reconhecer a voz do meu Pai. Vou saber sobre que palavra eu posso me fundamentar. Se tudo depende de eu dar valor, valorizar da forma correta, eu tenho que aprender a identificar a voz que está operando sobre a minha vida. Então, o Filho de Deus, ele é aquele que obedece a Deus, a palavra vai dizer. Aquele que me ama é o que me obedece, a palavra vai dizer. Então, o filho, ele tem a identidade do seu pai. Ele tem a essência do seu pai. Ele tem o caráter do seu pai. Ele tem o desejo, o propósito do seu pai. Esse é filho. Esse é o filho. Então, eu posso me autodenominar filho de Deus, mas eu não conheço. Eu tenho uma visão de Deus histórica, uma visão de Deus mística, uma visão de Deus como se eu pudesse ter a Deus e continuar governando a minha vida do meu jeito e ele fosse só aquele que vai me apoiar nas minhas escolhas. Aí não há mudança. Aí não há mudança. Ah, mas então eu não vou poder, eu vou ser escravo? Não, nós somos escravos de quem nós obedecemos. Não há neutralidade. Ou de Deus para a justiça ou do diabo para o pecado. É duro essa palavra, né? Ela é confrontadora, mas é a verdade. Então a autoconfiança, que é um dos pilares fundamentais para se trabalhar contra os medos, é dar à pessoa uma identidade como filho de Deus. Não bastando apenas agir por fé, mas também com obras. Olha lá. Disse Tiago, portanto devemos andar e confrontar. Conhecer quem sou, confrontar os medos que temos. Esse é basicamente o recurso que nós temos no enfoque integral de uma pessoa, tanto cognitivo como espiritual. Lembrando que a psiquiatria, na sua essência, isso está no site da USP de São Paulo, ela não trata o homem como um ser espiritual. Ela trata a alma como psique e o corpo. Mas eu preciso entender que eu sou um homem espiritual. E a igreja tem essa função de trazer essa verdade. Que o homem ele é trino, ele é espírito, ele é alma, ele é corpo. E que se o espírito está pronto, eu dando vazão do espírito,
conectado ao Espírito Santo de Deus, que é o Espírito vivificante, minha alma é transformada, meu corpo é transformado. Eu valorizo as coisas desde Cristo. Nós estamos falando, quando explicamos autoconfiança, de livros motivacionais ou no poder da mente, que são modelos nova era, é uma linha filosófica, né? Que são modelos técnicos, porém sem Deus, e vemos que não funcionam como dizem, pois 40% da população está sofrendo de transtorno de ansiedade. Então, os números estão aí. Tem um texto que talvez para você ver aí esteja pequenininho, mas você pode pegar a sua Bíblia, Romanos 8, 13 ao 39. Eu vou ler esse texto com você e a gente já pode encerrar. Olha só o que nós estamos falando de autoconfiança, estamos falando de identidade. Aqui em Romanos 8, 13, vai dar para a gente um panorama de como isso funciona. Olha só que tremenda essa palavra para a gente terminar. Porque se viver de segundo a carne, o que é a carne? A carne é o nosso corpo e a nossa alma sem o governo do Espírito. A psique, né? Como a psiquiatria vê, o homem na sua psique e no seu corpo, lançando fora o Espírito, não considera o Espírito. Então esse é o homem carnal. Porque se viver de segundo a carne, o homem carnal, morrereis. A gente já viu a questão da morte, o medo da morte. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Conseguimos entender isso agora. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem que é guiado pelo Espírito de Deus? Aquele que aprendeu a arrepender-se, metanoia, transformação total da mente. O arrependimento o levou a remover uma falsa verdade, um sofisma, né, uma fortaleza, uma mentira das trevas, e substituir por uma valorização de uma verdade, de Cristo Jesus. E esse que vive desde essa nova verdade, Cristo vivendo nele, esses são os filhos de Deus. Uau! Entendi, que lindo que é isso. Porque não recebesse o espírito de escravidão. A gente acabou de ler também, lá em Hebreus 2, que o Senhor Jesus venceu o medo da morte, que nos fazia escravo por uma vida toda, para outra vez estardes com temor. Não é para você estar mais com medo, mas recebesse o espírito de adoção de filhos, aleluia, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O meu espírito vivificado dá testemunho no Espírito de Deus que eu sou filho. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo, olha só, Paulo não tinha medo, olha o que ele está falando. Mesmo que qualquer coisa que possa me afligir nesse tempo, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como a esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dera também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, diante dessa palavra, uau, a nossa autoconfiança vai lá em cima. Por quê? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece, como a gente acabou de ler. Nós não precisamos ter medo de sermos separados de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Por que eu vou temer? Porque nada pode me separar do amor de Deus. Nada que possa vir sobre mim. Nada, nenhuma situação difícil, nem tribulação, nem angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, o que for morte, nada pode nos separar dele. Aonde está alicerçada a nossa confiança. Aleluia! Que tremendo! Então eu preciso olhar para isso e começar desde essa palavra, começar a dar novos valores aos acontecimentos diante de mim. E conforme eu vou valorizando os acontecimentos diante de mim, é uma tribulação, é uma angústia, é uma perseguição, é uma fome, é uma espada, é uma situação difícil, uma situação financeira, é uma situação de doença, é uma situação de separação, é uma situação, nada pode me separar do amor de Deus. A minha confiança está nele e todas as coisas vão colaborar comigo em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu dou graças ao Pai pela sua paciência de chegar até aqui. Eu animo você a continuar nesse processo. Eu creio que nós teremos mais uma ministração ou duas, mas que essa ministração sobre o medo você possa revisar aquilo que você viu aqui, você possa perguntar ao Senhor, se colocar em tempos de adoração, para que você possa edificar esses tempos de adoração e construir altares e começar a entregar a Ele. Por isso que a palavra vai dizer, leve todo o pensamento cativo à presença do Senhor, para que Ele possa tratar desses pensamentos. E lá ele vai romper com as fortalezas, com os sofismas que estavam dentro e nós não conseguíamos lidar, mas ele pode. Que possamos avançar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por cada palavra. Sobre cada uma delas podemos alicerçar a nossa esperança, a nossa confiança, porque as suas palavras não passam. As suas palavras são o fundamento da verdade. São o fundamento de Cristo.
que reina. Então, Pai, em nome de Jesus, todo sistema de crença elaborado que vigora em nós hoje, fundamentados no medo, caiam por terra em nome de Jesus. Possam vir à luz, ser apresentados à nossa consciência para que nos arrependamos e estabeleçamos o novo em Cristo Jesus. Porque cremos que ao momento de rompermos com esses pensamentos, tudo aquilo que nos lança a um desejo desgovernado, a um desejo de droga, a um desejo de bebida, a um desejo de pornografia, ao desejo de jogatina, de buscar o prazer imediato, já não está nessas coisas o prazer. Meu prazer está no Senhor, de meditar na sua palavra de dia e de noite. Por quê? Porque a tua palavra cria em mim um sistema de crença, cria em mim um sistema confiável, onde eu posso valorizar cada acontecimento e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa pessoa que está sendo movida a participar, a estar. Te louvo, te glorifico em nome de Jesus. E meu irmão, eu dou glórias ao Pai pela sua vida, pela sua valentia. Eu sei que não é fácil ficar 1h40 ouvindo. Mas a nossa esperança é que vale a pena. E eu creio que aí há muitos tesouros em Cristo Jesus. Então, forte abraço. Seguimos em frente. Nos encontramos aí na próxima reunião para a gente poder estar finalizando esse tema, né, vencendo a adicção. Um forte abraço para você, para sua casa. Fique com Deus, fique com o Pai. Em nome de Jesus.